Olá, fisioterapeuta, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você está aqui assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer ajudar cada vez mais o seu paciente a melhorar a sua dor nas costas. Mas no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre os pacientes que a gente não deve tratar. Os pacientes que nós devemos encaminhar para o médico para que realize um exame, para que realize uma outra avaliação, um outro tipo de abordagem onde a fisioterapia com esses pacientes ela não deve ser realizada, tá? E é muito importante que você reconheça esses pacientes, que você entenda os sinais e sintomas e o que pode estar acontecendo com esses pacientes para que você tenha segurança naquilo que você está fazendo. Segurança para você e segurança para o paciente, tá? Porque em muitos casos, por exemplo, uma fratura de coluna, se a gente fizer alguma técnica, por exemplo, como manipulação, que são técnicas um pouco mais bruscas, vamos dizer assim, a gente pode agravar, piorar esse quadro. Então, por isso que ter segurança na sua avaliação, ela é fundamental para quem quer se tornar uma referência no tratamento, tá? No vídeo de hoje, a gente vai entender as características desses pacientes para que você aprenda e que você nunca erre com esse tipo de paciente, tá bom? Então, esse vídeo aqui, pega um papel, pega uma caneta, anota, porque tem muitas informações aqui valiosas que você vai aprender nesse vídeo, tá bom? Se não gosta do papel, se não gosta da caneta, abre aí o Word no seu computador para você anotar o que você vai aprender nesse vídeo. Combinado? Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva que toda segunda-feira um novo vídeo vai aparecer aqui para a gente aprender cada vez mais sobre a coluna, ok? Então vamos lá, vamos para o assunto desse vídeo, para aquilo que a gente precisa entregar aqui para que você aprenda sobre bandeiras vermelhas, ok? Agora eu vou ficar pequenininho aqui na sua tela para que você preste atenção nessa tela aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui é um mapa mental que eu entrego para os alunos do MAT, tá? Da minha formação, mas eu estou aqui compartilhando isso com você para que fique mais fácil de você entender o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Nós temos 3 grupos grandes para quando a gente está falando de dor lombar, ok? A gente pode classificar esses pacientes em 3 grupos, que nós chamamos de bandeira vermelha, onde a gente tem aí uma taxa muito pequena de pacientes que apresentam essas condições, de 1 a 2% é o que a literatura nos mostra, tá bom? E é o que a gente vai falar sobre isso, esse grupo a gente vai falar nesse vídeo, tá? A gente tem um grupo dos pacientes específicos, que a gente chama, que são os pacientes que apresentam a hérnia de disco, tá? Com a dor radicular e a radiculopatia, e os pacientes com estenose, certo? Esse grupo são 5 a 10% dos pacientes que apresentam essa condição, dos pacientes que têm dor lombar, tá? E aí a gente tem um grande grupo de 90 a 95% dos pacientes que são classificados como dor lombar inespecífica, tá? Ou seja, a maioria dos pacientes se enquadram nesse grupo de dor lombar inespecífica. Por isso, a grande dificuldade ou tratar a dor lombar não seja tão simples, tá? Porque a grande maioria dos pacientes a gente não consegue encontrar uma causa que justifique aquela dor, uma única causa que justifique aquela dor. Então, a dor lombar inespecífica, ela é uma dor multifatorial que envolve vários pontos que devem ser abordados, como sono, sedentarismo, tabagismo, gerenciamento de emoções e toda a questão física, né, de fortalecimento, de condicionamento, e cada paciente vai precisar de uma abordagem aí um pouco mais específicas e a gente deveria subclassificar esses pacientes para ser mais assertivo no tratamento, tá? Mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre esse grupo aqui, o grupo de bandeiras vermelhas, tá legal? Então vamos lá entender melhor isso, tá? Como eu falei no comecinho do vídeo, os pacientes de bandeira vermelha a gente não deve tratar, não deve indicar tratamento, não deve fazer nada. A melhor coisa que nós devemos fazer para esse tipo de paciente é encaminhar
para o médico, tá? Mas quais são os principais grupos de pacientes dentro desse grupo de bandeira vermelha? Então, quais são as principais lesões, patologias, o que pode ser mais característico para esses pacientes do grupo de bandeira vermelha? A gente tem aqui também 5 grandes grupos, tá? A fratura vertebral, que é o mais comum, que é o que mais vai aparecer aí no seu consultório, na sua clínica, tá? Que preenche aí de 1% a 4,5% dos pacientes que têm bandeiras vermelhas, tá? Pacientes mais graves. Depois, a gente também tem o grupo de tumor maligno, né, dos tumores, as infecções na coluna e a síndrome da cauda equina e a espondiloartrite axial, ou também conhecida como a espondilite anquilosante, tá? E também a espondilite anquilosante, que corresponde aí a 0,1% a 1,4% das bandeiras vermelhas, tá? Como eu falei, o mais comum que vai aparecer aí, que pode aparecer, são as fraturas, tá? A gente teve aqui na clínica 2 casos recentes, um eu que avaliei, outro a minha esposa que avaliou, aonde eram mais pacientes idosos com um histórico de queda, tá? E tinham feito exame de imagem, foi no pronto-socorro, fez um raio-x, o plantonista, o médico, enfim, disse que não tinha fratura nenhuma, mas o paciente e a paciente, nos dois casos foram muito parecidos, sentindo muita dor, dor constante, remédios opioides fortes, não resolviam a dor. O paciente não tolera ficar muito tempo deitado ou não tolera ficar deitado. Os dois casos estavam dormindo sentado, a única posição que eles conseguiam era sentado para dormir, tá? Então eles vieram até nós, fizemos a avaliação, entendemos que esse comportamento de dor era muito diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, de uma dor lombar inespecífica ou de uma dor lombar específica, tá? Então, sempre a bandeira vermelha, a história que o paciente está relatando para você, ela vai ser um pouco diferente, tá? Então, é importante que sempre que você comece a perceber que não existe um padrão, ou esse padrão ele é diferente dos pacientes que você está acostumado a atender no seu dia a dia, que isso ligue um alerta para você, ligue um sinal de que, ó, preciso prestar mais atenção aqui porque algo não está normal, tá? Então a paciente, ela tinha caído, tinha batido as costas e o paciente, ele tinha caído num barco, tá? Bateu as costas no barco, foi no pronto-socorro, fez os exames, mas não tinha constado nenhuma fratura, tá? Mas o que nós achamos melhor foi indicar esse paciente para que refizesse os exames ou fizesse um exame um pouco mais específico, como a tomografia, para que a gente descartasse qualquer possibilidade. A senhora que eu avaliei foi encaminhado, fez novamente o exame e constou uma fratura. Então ela precisou fazer um outro tipo de tratamento, ficou de colete por um tempo, para depois retornar e a gente iniciar o tratamento, tá bom? Esse paciente, o paciente que a minha esposa avaliou, ele foi encaminhado agora, essa avaliação aconteceu ontem, eu estou gravando o vídeo aqui numa sexta-feira, e esse paciente foi encaminhado para um médico também, porque as características dessa dor eram muito diferentes do que a gente está acostumado. O paciente só está dormindo deitado, tramadol está tomando, não melhora a dor, não tem posição onde ele não sente dor, é uma dor constante o tempo todo, tá? Então a gente precisa de mais informações para pelo menos descartar essa possibilidade e descartando essa possibilidade de fratura, tentar gerenciar isso de uma outra forma, ou se confirmar uma fratura, a gente também vai conseguir um tratamento de um jeito diferente, tá? Então, é muito importante que você observe os padrões de comportamento para que você ligue esse sinal de alerta e desconfie de uma patologia mais séria nesses casos, tá? Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, quais são as fraturas vertebrais, quais são as características, as principais características dos pacientes que podem apresentar uma fratura? Homem com 65 anos ou mais, tá? E mulheres acima de 75 anos. Uso prolongado de corticoide, que pode facilitar esse processo de fratura, um trauma severo,
tá? E presença de contusão ou abrasão na região ou ao redor, é importante que você avalie e veja se isso é possível. Se o paciente não fez nenhum, apresenta essas características, não fez nenhum exame de imagem, oriente esse paciente a fazer um raio-x ou uma tomografia computadorizada, tá bom? O paciente já tem o exame, já fez o exame, foi no pronto-socorro, fez o exame, falou que não tem nada, mas mesmo assim, as características da dor, o paciente não consegue ficar deitado, não, rígido, com muita dificuldade de se mexer, qualquer movimento dói, tá difícil para levantar, tá difícil para sentar, tá difícil para girar, tá tudo muito difícil. Pede para ele refazer, encaminhe esse paciente para um médico da sua confiança, se você tiver aí na sua cidade, para que refaçam o exame ou façam um exame um pouco mais detalhado, como a tomografia computadorizada, que às vezes no raio-x não é possível identificar essa fratura. Tudo bem? Então esse é o principal grupo, é o grupo que vai mais aparecer aí no seu dia a dia, no seu consultório, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do paciente que tem um tumor, que a gente pode suspeitar de um tumor que esteja acontecendo. Isso é mais raro de acontecer, tá? Nesses meus 14 anos de experiência, eu nunca precisei encaminhar nenhum paciente por conta de um tumor, tá bom? Mas a gente precisa saber, a gente precisa entender, ok? E qual é a suspeita? Quais as principais suspeitas que a gente precisa prestar atenção para suspeitar de um tumor que seja a causa desse paciente? Primeiro, histórico de câncer. Então, já tem um histórico de câncer na família ou o próprio paciente já teve um câncer anteriormente, que já foi tratado, já fez todo o processo, mas ele não está mais acompanhando. Faz 6 meses, 7 meses, 1 ano que ele já não acompanha, não faz mais exame nenhum. Isso é um indício, tá? Perda de peso inexplicável, uma dor mais noturna, uma dor também que foge do padrão convencional que você está acostumado, tá? Normalmente uma dor mais constante, uma dor mais intensa. O paciente relata que é uma dor mais noturna, ele acorda de madrugada, ele sente mais dor à noite, coisas que não está relacionado muito com o movimento, com a postura do paciente. Se ele está sentado, ele sente dor, se ele está deitado, também sente dor. Então, são comportamentos diferentes dessa dor que a gente precisa estar atento, tá? E o paciente com mais de 50 anos também, que são indícios, são sinais que a gente precisa prestar atenção para saber se pode ser um tumor a causa desse paciente, tá? Então são esses indícios, e se a gente estiver suspeitando, a gente indica isso para um médico, tá? E a gente pede um raio-x ou uma ressonância magnética, mas a ressonância magnética seria o melhor exame a ser pedido, solicitado, sugerido para o médico, tá? E você pode fazer uma cartinha, né, indicando não indicando, né, mas, por exemplo, no caso de fratura. Solicito, fiz a anamnese, fiz o exame físico, fiz minha avaliação, o paciente apresenta dor constante, com dificuldade de ficar deitado, sentado, não está dormindo, histórico de queda, de trauma, sugiro que realize um novo exame de imagem para descartar novamente a possibilidade de uma fratura. Por exemplo, você pode encaminhar isso para o médico para que você mostre que você fez seu trabalho e que você está encaminhando ele para uma nova avaliação, ok? Assim como numa suspeita de tumor, assim como numa suspeita de infecção da coluna também, que isso é muito raro, muito raro, mas que também pode acontecer e a gente precisa estar atento. E quais são os sinais de uma infecção na coluna? O paciente pode relatar para você febre ou calafrios, tá? Um paciente imunocomprometido ou ele está fazendo outro tratamento, alguma outra questão que pode estar diminuindo essa ação do corpo dele, tá? Então ele está com essa imunidade comprometida, ele sente dor ao repouso ou à noite, também não é uma dor que muda com movimentos ou com posições, posturas que ele faça ao longo do dia, tá? Sente dor mesmo parado, mesmo sem movimento, ele está sentindo dor.
já foi usuário ou é usuário de droga intravenosa, tá? Algum procedimento dental, isso aqui é importante, tá? Porque não é comum a gente perguntar muito isso, mas algum procedimento dental ou de coluna recentemente, tá? Então, coluna fica mais fácil de a gente fazer esse raciocínio, mas no procedimento dental, muitas vezes a gente acaba não perguntando isso para o paciente, tá? Mas se o paciente relatar essa questão, febre, calafrio, uma dor no repouso, mais à noite, tá? A gente pode perguntar sobre essa questão de algum procedimento na boca, né, com o dentista, e se a gente não pode estar suspeitando de uma infecção nesses casos, tá? Da mesma forma, aqui é muito mais importante que você encaminhe para o médico, né, dizendo a sua suspeita, o que você pode, o paciente apresenta febre, calafrio, dor noturna, dor ao repouso, nenhum padrão mecânico modifica essa dor do paciente, teve um procedimento recente dentário e estou caminhando para uma avaliação de uma possível ou descartar a possibilidade de uma infecção. Tudo bem? A síndrome da cauda equina também é mais comum de a gente estar familiarizado com essa síndrome do que o paciente apresentar essa síndrome, tá? Também nessa minha experiência clínica aqui, durante esses 14 anos, só um paciente eu peguei com síndrome da cauda equina, tá? Que foi encaminhado imediatamente para o médico para que ele realizasse a cirurgia, tá? Mas ficou mais famosa essa síndrome, vamos dizer assim, por conta do Wesley Safadão, que recentemente teve essa síndrome, tá? Mas não é comum a gente pegar isso no nosso dia a dia. Mas quais são os sinais de alerta que a gente precisa prestar atenção para não comer bola com esses pacientes, tá? Então, recente disfunção intestinal ou de bexiga, então o paciente não está conseguindo segurar o xixi, não está conseguindo segurar o cocô, ou ele está com retenção, né? Ele não consegue ir ao banheiro nem para fazer xixi, nem para fazer cocô, então ele teve uma alteração significativa desse funcionamento do intestino ou da bexiga. Ele apresenta uma dormência na região do períneo ou anestesia em cela, né? Então o paciente ele não está sentindo toda a região aqui das virilhas, do glúteo, ele relata que toda essa região está dormente, ele não sente, não tem tanta essa sensibilidade nessa região. Ele vai apresentar alterações neurais de força e sensibilidade nos membros inferiores e de reflexo. Então ele vai apresentar perda de força nos membros inferiores, alterações no reflexo, uma hiporreflexia do tendão patelar, do tendão aquileu e uma diminuição de sensibilidade também, além ali da região do períneo, também na região dos membros inferiores, tá? E ele fala para você que isso está piorando, está sendo progressivo. Cada dia ou cada semana que passa, isso está piorando, tá? Esses pacientes precisam ser encaminhados com urgência para fazerem uma cirurgia o quanto antes, para que isso não deixe sequela, tá? Que não fique mais... se demorar muito para fazer uma cirurgia, que ele não tenha nenhuma sequela de perda de força ou até de uma alteração do intestino ou da bexiga, que ele fique com uma sequela de não conseguir controlar ou com essa região aí muito, muito presa, né? Como diminuição do funcionamento, não consegue ir ao banheiro, não consegue fazer xixi, não consegue fazer cocô, tá? Então, qualquer suspeita nesse sentido, encaminhe esse paciente o mais rápido possível, tá? E por fim, o último grupo aqui, que também esse aqui pode aparecer sim no seu consultório. A gente teve 2 casos aqui nesse meio tempo, tá? Mas também não é comum, também não é do nosso dia a dia, não é corriqueiro, mas eu quero que você esteja aqui para saber, porque você quer ser um especialista em coluna, você quer entender cada vez mais sobre isso, então você precisa estar familiarizado com esses sinais e sintomas para que você não coma nenhuma bola, tá? Então, espondilite anquilosante, dor crônica nas costas, maior do que 3 meses de duração, tá? Com dor nas costas antes dos 45 anos de idade e um ou mais dos seguintes sinais e sintomas, certo? O início insidioso, então o paciente não sabe o que aconteceu e foi piorando com o tempo, melhora com os exercícios e não tem melhora com o repouso, tá? Uma dor noturna que melhora quando o paciente levanta
E existe artrite, entesite ou dactilite, né, na questão periférica das articulações. O paciente ele pode apresentar essa questão, também como a psoríase, doença inflamatória intestinal. Então, outras coisas podem apresentar, o paciente também pode apresentar. Histórico familiar, já de espondiloartrite, alguns familiares ou um familiar apresenta esse histórico, e o paciente melhora muito com o anti-inflamatório, tá? Não esteroides, né? Então, o paciente ele se sente bem quando ele toma o remédio. Nesses casos, a gente encaminha esse paciente para o reumatologista, tá? O paciente se enquadrando com isso, melhora com exercícios, mas não melhora com repouso, já tem histórico da família, tem outras questões, como a psoríase, né, a doença inflamatória do intestino, o paciente apresenta outros critérios, você deve encaminhar esse paciente para um reumatologista. Tudo bem? Era isso que eu queria te mostrar aqui nessa aula, nesse vídeo, né? Mas foi uma aula mesmo, porque a gente falando mais sobre a bandeira vermelha, todas as características desse tipo de paciente. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido o que são as bandeiras vermelhas, os casos mais graves, quais são os sinais e as características desses pacientes e o que nós devemos fazer quando a gente receber um paciente desse tipo, tá? Só lembrando que o mais comum, que você precisa estar mais atento, são as fraturas vertebrais, tá? Essas são as que mais vão aparecer aí no seu consultório para que você avalie e entenda o que está acontecendo e encaminhe para o paciente. Quando você faz isso, você mostra que você é um profissional diferenciado, que você entende o que você está fazendo, que você vai deixar o paciente em segurança e você está oferecendo o melhor tratamento para ele, tá? O melhor tratamento para esse tipo de paciente é que você encaminhe ele para os médicos para que façam os exames que eles devem fazer e confirme essa suspeita. Caso não confirme a suspeita que você está tendo, você também fez um ótimo trabalho, porque você agora tem total segurança para continuar o seu tratamento. Combinado? Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui sua curtida. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que você receba a notificação de que um novo vídeo apareceu aqui no canal. Combinado? Se você acha que tem mais fisioterapeutas que precisam saber disso, também compartilhe esse vídeo com eles para que a gente consiga salvar cada vez mais colunas aqui pelo Brasil. Combinado? Forte abraço e até o próximo vídeo.